de meu Pai. Deus abençoe a todos vocês. Como Ele tem sido comigo, Ele é com todos os que nele creem, como também nós temos crido. E por falar nisso, deixa-me dar para você mais uma dica, né? Nós demos aquela dica que o Espírito Santo nos deu quando tocar na orla da vestidura de Jesus, que foi o caso da mulher hemorrágica, ela ficou curada. E nós tocamos na palavra de Deus, não é isso? Bacana, legal pra caramba. Muitas pessoas estão dizendo assim, bispo, poxa, eu fui curada. Quer dizer, você sabe o que acontece, tem acontecido? As pessoas estão aprendendo a viver pela própria fé e não viver na fé do pastor, do bispo, da igreja ou da religião. Deus quer que você ande com as suas próprias pernas, minha amiga, meu amigo. Que você coma com as suas próprias mãos, você venha viver uma comunhão com Ele permanente, diária, constante. Ele quer que você dependa exclusivamente dele. Não só você, mas todos nós. E eu quero passar para vocês uma experiência, uma outra experiência que eu tive logo no início da minha carreira, da minha caminhada com Deus. Eu gosto muito do livro de Josué, especialmente no capítulo 1, nos primeiros versículos que eu vou ler para vocês agora. Quando eu lia isso, eu ficava abrasado na fé. Olha só, diz o texto, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, quer dizer, o Senhor falou diretamente com Josué. O que ele falou com Josué? Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, está morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, Deus estava dando uma missão para Josué, substituir Moisés e assumir a sua postura, assumir a sua autoridade. E aí ele diz, olha, Josué, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quer dizer, Deus deu a Moisés a palavra, agora Moisés foi recolhido para ele e ele colocou Josué à frente do seu povo. Aí ele diz, ele fala, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Aí ele diz, versículo 5, Deus falando para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando eu lia isso aqui, especialmente este texto, esse verso, minha alma, meu coração, meu ser, meu espírito, todo o meu ser se encheu de gozo, de força, de coragem, de ânimo para enfrentar os dias maus. Ele disse, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Quer dizer, em outras palavras,
Assim como eu fui com fulano, Beltrano, Cicrano, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, etc, etc, eu sou com você. Eu tomei essa palavra para mim. E você tem que fazer o mesmo. Você tem que tomar posse da palavra. Você tem que possuir esta palavra, ficar com você. Você tem que colocá-la em prática para que ela se cumpra na sua vida. Então, eu tomei essa palavra para mim. E eu pensei naqueles dias, poxa, ninguém poderá resistir. Se o Senhor é comigo, quem poderá ser contra mim? Aí ele continua dizendo, esforça-te, olha só, esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, não fica desanimado, não fica abatido, não fica, como se diz, querendo a facilidade, não. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Deus falando com Josué. E eu me coloco aqui no lugar de Josué. E você também deve colocar-se no lugar de Josué para levar a sua família, os seus entes queridos, seus amigos, enfim, para você levar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, que é o que eu procuro fazer. Aí ele continua dizendo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Fazer conforme toda a lei. Eles viviam na lei. Então, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E diz mais, da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Agora ele fala uma coisa que eu quero que você preste muita atenção. Ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ué, não é a mente, não? Não é na consciência, não? Não é no coração, não? Quer dizer que não se aparte da minha boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer dizer, num ato de fé, você colocou o dedo lá onde está escrito que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e você foi curado. A mulher hemorrágica tocou com o dedo ali na orla da vestidura de Jesus e ficou curada. Agora Deus fala assim, não se aparte da tua boca. Quer dizer, eu tenho que confessar aquilo que está escrito. E quando eu confesso aquilo que está escrito, aquilo acontece. É essa a leitura que eu faço, o entendimento que eu tenho. Deus falando para Josué, falando para mim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, eu queria que você, amiga e amigo, colocasse isso em prática.
Porque Jesus, quando foi tentado pelo diabo, Jesus não orou em espírito. Não. Jesus falou, respondeu para o diabo. Está escrito: nem só de pão o homem viverá. Quando Jesus falou está escrito, o diabo sabia que tinha perdido. A tentação, ele sabia que não ia conseguir nada com Jesus. 3 vezes o diabo tentou, e tentou até usar a própria palavra de Deus. Mas Jesus disse-lhe, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, amiga e amigo, quando nós cremos, nós professamos aquilo que cremos, nós falamos, nós tocamos a trombeta, alto e bom som, porque nós cremos naquilo. E é isso que você tem que fazer, que todos nós temos que fazer. Tome a palavra de Deus e repita. Se ninguém quer ouvir, paciência, mas você vai ouvir a palavra de Deus que vai sair da sua boca. Uma vez que ela sai da sua boca, sendo a palavra de Deus que uma vez saiu da boca de Deus, então tem que acontecer. Não há forma nenhuma de não acontecer. Então, não tem ciência, não tem sabedoria humana, não tem conselho, não tem absolutamente nada neste mundo que possa contradizer o que Deus falou, o que Deus determinou, a palavra dele. Quando você absorve esse pensamento, essa fé, quando você crê na palavra de Deus, você confessa. É como, por exemplo, você se apaixonou por uma pessoa, não é? Você ama uma pessoa, então a pessoa sabe que você a ama, mas ela quer ouvir da sua boca, eu te amo, não é verdade? E você tem necessidade de falar para a pessoa amada, olha, eu te amo. Por quê? Porque parece que você coloca para fora todo o seu sentimento, toda a sua força, toda a sua fé, sua coragem. E é isso que nós temos que aplicar na nossa vida. Quando vierem os problemas, as dificuldades, doenças, enfermidades, qualquer coisa que seja, use a sua boca para falar, para confessar, para gritar para o diabo e todo o seu inferno que está escrito. E o que está escrito tem que acontecer. Tem que acontecer. Deus fala ou falou para Josué. Eu coloco-me no lugar de Josué. Você deve se colocar no lugar de Josué. Você que está me assistindo agora. Mas eu sou um João ninguém, ô bispo. Eu sou uma pessoa eu sou o último da fila. Não faz mal. Mas você é uma pessoa que crê na palavra de Deus. E porque você crê na palavra de Deus, você confessa, você fala, você acredita, você assume, você abraça, você vai fundo com essa palavra dentro de si. E quando você confessa a palavra de Deus, é Deus que está usando a sua boca para repetir aquilo que um dia ele falou e que tem que acontecer. Graças a Deus. Então, doenças, enfermidades, você pode falar com a doença, com a sua enfermidade, com a sua dor. Você pode falar, não, eu não te aceito. Está escrito que Jesus já carregou as minhas doenças, minhas enfermidades, as minhas dores, e eu não aceito você, e pronto, acabou. Eu não te aceito, mas a dor está lá, a dor está te incomodando, te aperreando, não faz mal, mas eu não aceito, porque está escrito, Jesus já carregou essa dor, esse infortúnio. Quando você permanece nessa confiança, confessando, o Espírito Santo vem e faz o resto. Ele faz cumprir aquilo que o Filho dele disse, aquilo que Deus falou, ele mesmo falou, está escrito. E quando Deus fala está escrito, quer dizer o seguinte, ninguém pode mudar.
Ninguém pode mudar, ninguém pode desviar, ninguém pode anular, cancelar, ninguém. Porque ele falou, está decretado e acabou. Graças a Deus. Eu quero que você aprenda isso para que você não viva na dependência de pastor, de igreja, de religião, de ninguém, mas do próprio Deus, daquilo que ele falou. Ele falou? Então eu vou crer e vou colocar em prática. Não, aí ele diz aqui, olha só, Deus falando para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da sua boca. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.